Nós estamos num final de ano decisivo, onde toda a vida de trabalho, onde toda a vida de investimento dos trabalhadores do Brasil está em jogo, né? Nós estamos vendo a tramitação, os acontecimentos ali na Câmara Federal, e nós aqui na Assembleia Legislativa também não podemos ficar e nem estar alheios a tudo que está acontecendo ali, porque a todo instante nós somos também daqui demandados sobre o futuro da questão previdenciária no Brasil. É claro que nós sabemos que temos uma realidade muito complexa quando a expectativa de vida do cidadão brasileiro aumenta cada vez mais, talvez e com certeza não na dimensão que o presidente Temer entende, que a gente vai viver até os 150 anos. Nós até gostaríamos que fosse verdade a projeção e a expectativa de vida do nosso presidente em relação ao nosso povo. Mas a gente sabe que, por outro lado, há também um gargalo, há também uma condição de déficit, de arrecadação que não acompanha mais, e sabemos que tem uma projeção que vai chegar no momento em que não haverá mais suporte para se efetuar os pagamentos. E nós já vimos modelos previdenciários no mundo falirem. Nós já vimos na Itália, já vimos em Portugal, já vimos de maneira muito drástica na Grécia. A França também já tem se precavido, está numa mesma situação nossa, na Inglaterra. Então, assim, a gente sabe que alguma coisa precisa ser feita, mas que tal a gente começar olhando pela dívida previdenciária, cobrando de maneira expressiva a dívida previdenciária de grandes empresas que configuram no cenário produtivo nacional. Por que cobrar só do trabalhador e não cobrar também os passivos das empresas que são transparentes, são públicas as dívidas dessas empresas? Por exemplo, somente a JBS, ela deve aos cofres da Previdência Social 1,8 bilhão. 1,8 bilhão a JBS deve, e está aí toda envolvida num cenário de corrupção, e pegou muito dinheiro público, muito dinheiro do BNDES, que foi injetado dentro dessa empresa, e ela com uma dívida previdenciária monstruosa na casa de 1,8 bilhão. Que tal também se cobrar da própria Caixa Econômica, que é uma empresa estatal, um banco estatal, que deve à Previdência 500 milhões, meio bilhão de reais. O Bradesco está nessa casa também, ele deve R$500 milhões. A Mendes Júnior deve 400 milhões de reais à nossa Previdência. Aqui, ó, a nossa Vale do Rio Doce aqui, ela deve quase 300 milhões à nossa Previdência. Viação Itapemirim, também 250 milhões. Banco do Brasil deve na ordem de 200 milhões à Previdência. Lojas Americanas, quase 200 milhões que deve à Previdência. A Ford do Brasil, 150 milhões. A Pirelli,
quase 150 milhões, a Oi, a telefonia, 130 milhões, e aí vai embora, tem uma lista interminável de outras grandes empresas do cenário nacional que estão precisando dar o exemplo. Eu acho que essa reforma e que este exemplo precisaria começar a ser dado de cima para baixo, e não apenas penalizar o trabalhador que trabalha a sua vida inteira, que já tem os seus percalços, os seus problemas, e quando ele chega na hora de usufruir dos seus direitos conquistados e adquiridos, ele passa por esse tipo de dissabor, e o pior, vendo empresas novamente num cenário nacional, empresas que esvaziam cada vez mais os nossos cofres públicos, e empresas que recebem dinheiro de órgãos oficiais do governo e estão aí numa situação de dívida dessa. Se a reforma previdenciária fosse realmente necessária e o déficit existente na Previdência tivesse como única origem o excesso de pessoas aposentadas ou a idade das pessoas ao se aposentarem, então não haveria problema em apresentar isso ao Congresso e o Congresso votar. Como eu disse antes, nem o presidente da República tem a confiança da população e legitimidade, e nem a maioria dos parlamentares federais gozam desta confiança e desse prestígio junto à sociedade. Então, hoje nós polemizamos o tempo inteiro, e essa polêmica sobre as reformas, tanto a trabalhista quanto a previdenciária. Por quê? Porque não se vê um mínimo de esforço do presidente da República e do Congresso Nacional para cortarem as suas próprias regalias, para cortarem os seus próprios benefícios. Por exemplo, Michel Temer anunciou, quando entrou na presidência, que iria cortar 7 mil cargos comissionados do governo federal, que tem aproximadamente 22 mil comissionados, o que é um absurdo você imaginar que os Estados Unidos, por exemplo, um país infinitamente mais rico do que o Brasil, é a maior economia do mundo, um país também maior do que o Brasil, tem cerca de 400 milhões de habitantes, quase o dobro da população brasileira. O governo federal tem aproximadamente 5 mil comissionados, no Brasil tem 22. E, além de não ter cortado aquilo que prometeu, segundo saiu esta semana, a segunda-feira nos jornais, aumentou em quase 4 mil o número de comissionados desde que Michel Temer assumiu o poder. E este número de comissionado aumentou substancialmente, principalmente por ocasião das 2 votações a respeito da possibilidade de investigação do presidente da República. Então, a população não consegue entender como é que um governo que fala que precisa cortar gastos o tempo inteiro, não corta na própria carne. Porque isto criaria algum tipo de confiança na sociedade se o governo federal viesse a público e mostrasse à sociedade: olha, nós já cortamos tudo o que foi possível de regalia, não há mais o que cortar. Agora uma parcela dessa conta vai ter que ficar para a sociedade. Da mesma forma, o Congresso Nacional. O Congresso Nacional deveria vir a público e mostrar categoricamente onde é que estão os cortes feitos pelo Senado e pela Câmara Federal, de tal forma que a população acreditasse no esforço dos seus representantes para colocar a contabilidade das contas públicas em ordem. E não se verifica isso. O Congresso Nacional, o Senado e a Câmara têm um serviço próprio de atendimento de saúde aos deputados e senadores e parte dos funcionários, que vai desde tratamento dentário até cirurgia plástica. Esse serviço, ele custa tão caro aos cofres públicos,
saiu uma pesquisa recentemente demonstrando que o serviço de saúde que se presta a deputados e senadores no Congresso, ele é tão caro que apenas 4% dos municípios brasileiros gastam em saúde mais do que o Congresso Nacional gasta com os deputados e senadores. Você que nos ouve em casa, o Brasil tem cerca de 5.600 municípios. Então você pensa numa situação como essa, que o serviço de atendimento à saúde de deputados e senadores pago pelos cofres públicos é mais caro do que aquilo que se gasta em cerca de 5.600 municípios brasileiros. Então, como fazer a população acreditar na boa intenção, tanto do governo federal quanto do Congresso Nacional, em botar as suas contas em dia, em botar as contas do país em dia, se a população não observa o mínimo de esforço, nem do Executivo Federal, nem do Legislativo Federal, em cortar os seus privilégios? Fizemos ofício hoje ao secretário estadual da Fazenda solicitando de junho até novembro, através da CPI da sonegação, qual foi a arrecadação de ICMS da Petrobras, do setor de café, do setor de combustível, do setor de cerveja, da Arcelor, da Vale, para nós termos uma avaliação do tamanho da sonegação que o Espírito Santo está vivendo no momento através dessas empresas. Chegam a nós permanentemente denúncias dessas sonegações e nós estamos tentando, e vamos continuar no ano que vem, dando seguimento a essas apurações. E nós pedimos também a arrecadação do setor de farmácia, inclusive que nos informe a Secretaria da Fazenda qual o sistema de tributação, qual é o sistema que usa as farmácias que estão vindo de fora para cá. Houve uma invasão de farmácias de outros estados para o Espírito Santo e as informações são de que elas são beneficiadas por um sistema de compras onde os produtos são comprados para toda a rede do Brasil na filial do Espírito Santo e que esse produto não chega nem a vir para o Espírito Santo, apenas a nota fiscal. E isso tem dado uma quebradeira nas farmácias tradicionais, nas pequenas farmácias do estado do Espírito Santo. A última que não suportou essa pressão foi a rede Santa Lúcia, que já foi adquirida por uma grande. Aquelas empresas que alugam no mercado, ponto, para botar farmácia. Às vezes o proprietário está querendo 10 mil por mês, o cara chega oferecendo 200 de luva e 20 mil por mês. Só pode ter um mistério. Não dá para você entender como que essas farmácias estão nas ruas, uma atrás da outra, fazendo uma agressividade comercial em cima de produtos de beleza, em cima de vários produtos, não só de farmácia. Sem isso, ter uma explicação que não seja a que nós suspeitamos, que é o beneficiamento na compra, não para a farmácia aqui do Espírito Santo, mas para a compra de toda a rede brasileira, fazendo com que o Espírito Santo seja utilizado apenas para dar lucro a essas redes nacionais
e elas estão matando as empresas do Espírito Santo. No outro mandato, 2006 a 2010, foi feita aqui na Assembleia Legislativa uma CPI contra o roubo de cargas. O deputado Marcelo Santos, o deputado Euclério Sampaio estavam presentes. E foi diagnosticado justamente o que o senhor está falando. Cargas de remédios que vinham de Pernambuco, de uma central de distribuição, era roubado no meio do caminho e depois esses lotes dos medicamentos roubados estavam nessas farmácias sendo comercializados. O senhor pode pegar aí a CPI que foi realizada no ano 2007, 2008 e até mesmo propor uma nova CPI aqui do roubo de cargas, né, deputado Marcelo? Acho que naquela época nós trabalhamos juntos na CPI e foi diagnosticado justamente isso, esse roubo de medicamentos e depois os lotes dos medicamentos roubados estavam em grandes redes que ainda não estavam aqui no Estado do Espírito Santo, mas hoje dominaram o mercado, né, do Estado do Espírito Santo. Mensagem do governador, encaminhando a proposta de emenda constitucional número 7 de 2017, que altera o artigo 229 da Constituição Estadual para ampliar os benefícios nele previstos e garantir aos maiores de 60 anos, aos menores de 6 anos de idade e às pessoas com deficiência a gratuidade na utilização do transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros, nos termos previstos em lei complementar específica, sem prejuízo da gratuidade do transporte coletivo urbano, já assegurada pela Constituição. Então, essa notícia boa vem justamente porque essas pessoas têm dificuldade. Hoje nós sabemos que os nossos idosos e as pessoas com deficiências gastam muito com medicação, gastam muito com médicos. Então, há necessidade de dar uma garantia para eles, porque afinal de contas não tem condições. Eu conheço as famílias, de baixa renda, que não têm condições de ver seus entes queridos em outros municípios. Muitos têm filhos fora do seu município e não têm condições, ficam anos sem ver seus filhos, justamente porque não têm condições de pagar esse transporte. Hoje foi deferida a nossa solicitação e a mesma APEC apresentada pelo Governo do Estado foi apensada a APEC 018 de minha autoria. Mas o que importa para um parlamento, o que importa para os capixabas é a solução do problema, é a resolução dessa questão. O que importa é dar aos idosos, é dar aos menores de 6 anos e 5 anos, é dar aos deficientes o direito que lhes foi tirado. Isso não tira o mérito do Governo do Estado, muito pelo contrário. Eu quero agradecer aqui ao Governo do Estado por entender isso e buscar corrigir essa injustiça. Porém, é preciso se fazer justiça aqui dentro do Parlamento também. Então, através desse pronunciamento, eu quero abrir com o Governo do Estado um diálogo, já que ela está pensada a nossa PEC, para que não haja nenhum prejuízo à tramitação da matéria, para que ela não seja, inclusive, retirada. Nós estamos aqui abrindo o diálogo, mas fazendo o registro que precisa ser feito, que essa é uma solicitação que partiu da vontade popular, que o nosso gabinete ouviu, que antecede as PECs aqui citadas, antecede as indicações e corretamente, regimentalmente, tramita aqui na Assembleia Legislativa. Se faz necessário uma única delegacia na Grande Vitória, a delegacia especializada para atender esse tema tão importante, que atende o menor e o adolescente, a Delegacia de Proteção ao Menor e Adolescente. Já tendo a Delegacia da Mulher em todos os municípios da região metropolitana da Grande Vitória, estendendo o atendimento para a proteção da criança e do adolescente, nós vamos economizar e otimizar o serviço e atender principalmente os conselhos tutelares, que na maioria das vezes não têm o apoio necessário que tem o papel que desempenham. Então eu quero aqui pedir ao governador, estamos fazendo isso através de ofício, e ao secretário de Estado da Segurança Pública, que se debrucem sobre esse tema e dê celeridade no estudo para que nós tenhamos esse resultado positivo. Essas barragens são fundamentais e esse é o momento correto, é o momento onde existe um excesso de água
E esse excesso de água, ele vai ficar represado nas barragens, aproveitando, que serão aproveitadas pelos agricultores, né? Obviamente na agricultura. Então nós vemos falar aí em caixa seca, é muito importante, mas as barragens são milhões e milhões de litros d'água. E nós já temos várias barragens no estado. O governador Paulo Artung agiu corretamente, né? E com certeza teremos mais barragens em outros municípios do estado, porque isso aí vai beneficiar o lençol freático. O lençol freático é importante, porque o que nós estamos vendo é que no mês de agosto, setembro e outubro não tem chuva, né? E esses meses as águas elas ficam escassas. Os rios praticamente sem nenhum volume transformam em córregos. Mas com represamento das águas em épocas de chuva, na época de dezembro, janeiro, fevereiro, essas águas elas vão ser utilizadas, uma vez que elas estão represadas através das suas represas, para os agricultores que terão falta d'água nesses 4 meses que antecedem o mês de dezembro. Aproveitando o que a sociedade do Estado do Espírito Santo está analisando nos jornais do dia de hoje, e também conversa com o deputado Gilcinho Lopes, que preside a Comissão de Segurança, eu me julgo na necessidade e na obrigação de poder debater sobre o tema, mais uma vez, da segurança pública no Espírito Santo. O jornal A Gazeta de hoje mostra que o que nós falamos aqui ontem não precisa ser nenhum analista, não tem necessidade de ser especialista em segurança pública, basta ser cidadão capixaba e conviver no nosso estado, e viver, andar pelas ruas. E eu gostaria de chamar a atenção do câmera para poder mostrar o que nós repercutimos aqui ontem, deputado Sérgio Majés, que Vossa Excelência também falou. Assassinatos voltam a crescer no estado, na capa do jornal A Gazeta. Greve da PM puxou alta, mas a onda de violência continuou. Eu quero fazer uma reflexão sobre essa manchete da capa da Gazeta. Após 7 anos, o índice de homicídios voltou a subir a níveis alarmantes no nosso estado. E este mês ainda em curso, neste ano já foram assassinados mais pessoas do que todo o ano de 2016, do que todo o ano passado. Vamos fazer essa analogia. Em 2017, foram assassinados no nosso estado, Espírito Santo, deputado Gilcinho Lopes, 1.296 pessoas, enquanto 2016, todo o ano de 2016, que ainda nós não completamos esse ano, foram 1.181 pessoas. Daí vem uma pergunta para os nossos capixabas: esse aumento foi por conta do mês de fevereiro, com a paralisação da Polícia Militar? Já está provado que não. Se você olhar a comparação entre os assassinatos no mês a mês, você vai reparar que em 10 dos 11 meses analisados até agora, houve mais mortes em 2017 do que todo o ano de 2016. Em janeiro desse ano, mais uma vez, presidente da Comissão de Segurança, deputado Gilcinho Lopes, antes da manifestação, foram assassinados 97 pessoas, enquanto em 2016, o ano de 2016, 94. Em fevereiro, os assassinatos dobraram, todos acompanharam por conta da Polícia Militar, da paralisação, né? A rua deu um momento triste, com muitas mortes. Quando se ausentou a PM, o número deu um salto, multiplicou-se. Porém, nos meses seguintes, os assassinatos continuaram maiores do que 2016. Somente em mês de setembro deste ano, o número foi menor do que 2016, somente neste mês de setembro.
E sabe quem é a grande culpa? A culpa que querem atribuir na Polícia Militar, nos membros da Polícia Militar, na Polícia Civil, na economia, a culpa é do governo do Estado. A culpa é desse governo que não dialoga, que não cumpre compromisso, um governo mentiroso, de um secretário que passa maquiagem constantemente e vai para a televisão para tacar gasolina em fogo. Eu nunca vi você jogar gasolina em fogo e não aumentar a chama. Só aqui no Estado do Espírito Santo que eles acreditam que alguém que só sabe incendiar, não sabe dialogar, vai reduzir os índices de criminalidade. Eu tenho dito muitas vezes aqui que a maioria das políticas do governo do Estado são uma farsa. E eu provo o que eu estou falando. Ali, no quadro que está no painel, estão os índices de criminalidade que aumentaram no Estado. Então, o único índice de criminalidade que diminuiu foi de homicídio doloso. Todos os demais aumentaram. Então, por exemplo, latrocínio entre 2015 e 2016 aumentou 43%. Mortes a esclarecer, 5%. Mortes acidentais, mais de 800%. Roubo, 15% de aumento. Tentativa de estupro, aumento de 19%. Ou seja, é muito fácil manipular dados quando o governo vai em cima de um índice e divulga exaustivamente aquele índice e escamoteia o resto. Mas diante do caos da segurança pública, como está o caos da educação, como está o caos da saúde, ontem nós vimos no jornal A Gazeta uma matéria falando sobre a investigação dos policiais militares a respeito da greve de fevereiro passado. A matéria diz que a apuração atinge quase toda a tropa do Espírito Santo. Na parte interior da matéria está dizendo que cerca de 10 mil PMs estão sob investigação. 11 já foram expulsos e 10 meses depois da greve o número de processos aumenta. Olha só, a polícia, obviamente, militar, nem a civil, ela não é formada por santos. Agora, o que a população precisa é de resolução para os seus problemas. A população quer virar a página dessa história de greve em fevereiro. E o governo, ao investigar 10 mil policiais, expulsar um monte, o objetivo é muito claro. O governo continua procurando um bode expiatório para o caos que foi a crise em fevereiro. Tem desde 2007 que nós temos essa luta. E eu quero dizer que, olha, o PL 402, 2007, PL 236/2008, indicação 155/2009, PL 409, 2015, e agora apresentamos uma emenda, a 01/2016, que dispõe sobre a proibição do uso de produtos materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipo de amianto ou abscesso ou outros tipos de minerais que porventura o contêm em sua composição. E aí nós tivemos a grata surpresa do Supremo Tribunal Federal proibindo no território nacional, em todo o território nacional, a produção, venda ou uso de materiais com amianto. Por gentileza, vamos passar. O Supremo Tribunal Federal proibiu a produção, a comercialização e o uso do amianto do tipo crisotila em todo o Brasil. Ele é usado normalmente na fabricação de telhas e de caixas d'água. Por 7-2, os ministros decidiram ontem que o artigo de lei que permitia o uso e a venda desse tipo de amianto é inconstitucional. 2007. Os ministros consideraram que o amianto fere o direito à saúde e ao meio ambiente. Eu quero dizer que essa luta nossa tem 10 anos aqui na casa. Parece até mentira, Tem 10 anos que nós lutamos, que nós apresentamos um projeto todos os anos, exatamente indo ao encontro da saúde dos nossos capixabas, que, na verdade, sem querer, consumia um produto cancerígeno, que é o amianto.